Irmãos, o Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 1, quantos acharam podem dizer amém. A palavra do Senhor nos diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Pule para o versículo 20, por favor. Dê um salto para o versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Mas alguns objetaram, dizendo: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus,
creram nele. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui diante da tua palavra. Que o teu Espírito Santo agora traz ao nosso coração o rema, a revelação. Ó Deus, fala conosco mais uma vez. Nossos corações estão abertos, nossa mente é receptiva, e nós estamos desejosos por ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu quero hoje fechar uma sequência de palavras sobre família. No início desse mês de março, você lembra quando lançamos o painel, quando lançamos aqui o desafio de orar pela nossa família. E essa é a terceira palavra dessa série. E no início, eu disse para você que nos evangelhos, nós vemos o relato de 12 casas que o Senhor Jesus entrou. Em cada casa que ele entrou, ele realizou um grande milagre. Amém? Isso para mostrar o quanto o Senhor ama as nossas famílias, o quanto ele quer realizar um milagre nas nossas casas, o quanto a nossa casa é alvo do cuidado de Deus. E a primeira casa que o Senhor Jesus entrou e realizou o seu primeiro milagre foi no Caná da Galileia, na ocasião de um casamento. O primeiro casal ali, primeiro milagre na casa daquela família, transformando água em vinho. E eu disse para você naquela ocasião que ainda vai ter festa, porque Jesus está na casa. Amém? Depois nós falamos sobre Zaqueu, que o Senhor Jesus quis entrar na casa de Zaqueu e salvar não somente a Zaqueu, mas também a sua casa. Amém? Então, nós falamos na ocasião que vai ter salvação na sua casa, porque Jesus entrou. Vai ter salvação, porque Jesus está na casa. E esse texto que nós lemos fala da última casa, da 12ª casa que Jesus entrou. Existem mais, mas só falamos dessa. Abri com a primeira e vou fechar com a última. Que é na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Amém? E nessa casa o Senhor vai fazer um grande milagre, que é o milagre da ressurreição. Amém, meus irmãos? Milagre da ressurreição. Por isso que o tema desta pregação é: vai ter ressurreição, porque Jesus está na casa. Amém? Jesus está na casa. Haverá ressurreição. Glória a Deus. E quando nós falamos de ressurreição, nós também falamos de morte, porque só há ressurreição onde há morte. Só há necessidade de ressurreição onde o lugar, a pessoa ou a família foi atingida pela morte. E a casa de Marta e de Maria foi atingida pela morte. E é muito ruim, meus irmãos, quando nós vivemos momentos de morte na nossa casa, na nossa vida. Porque morte fala de situações onde ficamos completamente perdidos. Não sabemos o que fazer. Morte fala de um momento de desespero. Morte fala de um momento de crise muito ruim que se instala numa situação em nossa vida, não é? E quando nós falamos sobre isso, quantos de nós aqui já não passamos por situações dificílimas, para não dizer assim, quase que impossíveis na nossa família? Sim ou não, meus irmãos? Todos nós já vivemos situações de morte. E como é ruim quando nós enfrentamos situações assim. Como é triste, como é difícil. E muitas vezes, mortes são geradas na família, são geradas no lar, por causa de palavras. No momento de discussão, no momento onde os ânimos estão alterados, no momento onde ficamos cegos e surdos e só sabemos falar. É verdade ou não é, meus irmãos?
naquele momento, uma palavra maldita é liberada sobre um filho. Uma palavra maldita é liberada sobre um cônjuge. E a morte se instala na família. Por isso que Provérbios capítulo 18, versículo 20, diz que do fruto da boca cada um se fartará, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. E no mesmo contexto diz: aquele que encontra uma esposa, achou o bem e alcança a benevolência do Senhor. Então repare que liberar palavras de morte e palavras de vida estão dentro do contexto de um casamento, dentro do contexto de uma família. Quantos cônjuges se ferem com palavras? É verdade ou não é, meus irmãos? Mas aqui está dizendo: quem achou uma esposa, achou um bem, achou o favor do Senhor. Então, se hoje você está casado com a sua esposa, com a sua família, o Senhor fez bem à tua alma. Não faça mal quem o Senhor fez bem a você. Não faça mal, seja esposo para com a esposa, ou esposa para com o esposo, aquele o Senhor te deu para fazê-lo bem. Da mesma forma, os filhos, não faça mal aos seus pais. Honra o seu pai e a sua mãe, para que te vás bens e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Mas quantas mortes são causadas por conta de palavras de rebeldia, de desonra. Quantos filhos que preferem ouvir mais o conselho dos amigos da escola, como já dizia minha mãe, das curriolas, do que dos pais, que fazem tudo para os seus filhos. E a morte se instala. Quem está compreendendo, meus irmãos? Mas que o Senhor nos livre disso. Que a nossa casa seja um lugar de vida e não de morte. Que a nossa casa seja um lugar de ressurreição. E eu não sei como está a sua casa hoje. Eu não sei como está a sua família hoje. Seja por conta de uma palavra que foi maldita num momento longínquo da história, mas que te acompanha até hoje. Ou seja, por uma situação que não se resolveu até hoje. Eu quero dizer que chegou o dia da ressurreição. Chegou o dia da restauração. Chegou o dia do Senhor reverter esta situação, porque vai ter ressurreição, porque Jesus está na casa. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: vai ter ressurreição, porque Jesus está na casa, está na casa, está na casa. Amém? Nós temos que acreditar nisso e declarar isso todos os dias. E esse texto não poupa detalhes. Essa história que nós lemos não economiza detalhes de todo esse enredo. Eu quero aqui, dentro dos detalhes dessa história, aprender e ensinar a você aqui sobre isso, sobre a importância de declararmos a ressurreição do Senhor na nossa família. Aqui vai dizer que o Senhor Jesus estava em Betânia. Betânia era uma aldeia que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E todas as vezes que o Senhor Jesus ia para Jerusalém, ele ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Era o lugar que o Senhor descansava. Era o lugar que o Senhor se alimentava. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus tinha uma grande amizade com Lázaro. Em outros momentos nós vamos ver o Senhor na casa de Marta e Maria, quando Maria está aos pés do Senhor Jesus ouvindo a palavra e Marta preparando a comida para o Senhor. Então nós vemos aqui que era um lugar que o Senhor Jesus tinha uma estima. Ele se sentia acolhido, ele ficava à vontade, tanto de entrar quanto de sair daquela casa, né? E a Bíblia diz que um dia, no versículo 3, mandaram as irmãs
de Lázaro, Marta e Maria mandaram chamar o Senhor. O Senhor estava numa certa região próxima da casa deles. E a irmã Marta e a irmã Maria mandam chamar o Senhor porque Lázaro estava muito doente, muito doente. E o que elas pensaram? Vamos chamar o Senhor. E Marta e Maria e Lázaro nunca tinham pedido nada para o Senhor. Não existe nenhum momento na Bíblia você vendo que eles precisavam de algo que o Senhor pudesse fazer. Então, eles devem ter pensado, chegou a nossa hora. É hora de nós pedirmos socorro ao Senhor, pedirmos ajuda ao Senhor. Porque Marta e Maria estavam ali na cidade, nos comércios, e todo mundo perguntava por Lázaro. Imagina as pessoas na padaria perguntando: Marta, onde está Lázaro? Maria, onde está seu irmão Lázaro? Há muito tempo que nós não o vemos. E Lázaro estava acamado, Lázaro estava doente, Lázaro estava com uma doença muito grave. E todo mundo sabia que Jesus era amigo daquela família. Amém? Todo mundo sabia que Jesus se hospedava naquela casa, não é? E passou alguns dias, o Senhor Jesus não foi à casa de Marta e Maria de imediatamente. A doença se agravou e Lázaro morreu. E chegou o dia do sepultamento de Lázaro. Talvez os amigos de Marta e Maria deviam ter pensado: o Senhor Jesus não veio, não curou Lázaro, mas deve vir pelo menos no enterro para fazer o funeral, né? Já que ele era amigo, já que ele estava sempre ali hospedado na casa deles, é natural que Jesus vá lá fazer a cerimônia fúnebre. Quantos de nós somos convidados por irmãos para fazer o cerimonial de um funeral de um familiar? Então as pessoas deveriam ter pensado assim: pelo menos ele vai chegar no funeral. E ele não chegou. Olha que coisa triste. Chegou a hora então de colocar Jesus na sepultura. As pessoas deviam ter pensado: então ele deve chegar na hora que colocar na sepultura. E Jesus também não chegou. Todo mundo está falando. E aí, Marta, Maria, cadê Jesus? Na hora que vocês mais precisam dele, ele não aparece? Ele não veio visitá-lo quando Lázaro estava doente? Ele não veio no funeral? Que amigo é esse, Marta? Quem tem um amigo assim não precisa de inimigo. Vocês fizeram tudo pelo Senhor e até agora nada. Então as pessoas ficam ali apavoradas com aquela situação e Marta e Maria ficam indignadas. Irmãos, 4 dias depois do féretro, sabe o que é féretro? Do morto, do cadáver, sepultado, quem é que vem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Um grupo então, né? Vai falar com Marta e Maria: olha, o Senhor Jesus está vindo, Marta. Depois de 4 dias. A Bíblia vai dizer que quando Marta sabe que o Senhor Jesus está vindo, ela vai ao encontro do Senhor. E Maria fica sentada em casa. Maria fica sentada. E Marta vai ao encontro. Marta era aquela mais agitada. Era aquela que estava limpando a casa quando o Senhor Jesus esteve um dia lá. Marta. E a Bíblia vai dizer então que Marta vai ao encontro. Agora imagina o coração de Marta naquele momento. Ela deveria ter pensado assim: eu fiz comida para o Senhor Jesus, eu cuidei dele quando ele esteve aqui em casa, eu arrumei o quarto dele, eu pedi para ele vir curar o meu irmão e ele não veio. Ele nem pregou no funeral do meu irmão, ele nem veio para consolar a gente, e agora ele aparece aqui
Marta estava certamente amargurada, azeda, indignada com aquilo. Irmãos, e quando Marta encontra com o Senhor, olha o que Marta vai dizer. Olha o que Marta vai dizer. Senhor, se você tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Da agora que o Senhor vem, depois de 4 dias, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Entre outras palavras, o Senhor está atrasado. O Senhor se atrasou, o enterro já acabou. Já são 4 dias. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. Irmãos, quantas pessoas estão tristes com Deus, estão chateadas com Jesus, porque o Senhor não respondeu sua oração, porque o Senhor não permitiu que aquilo que ela queria tanto acontecesse, aconteceu. As pessoas estão tristes, estão chateadas, questionando, achando que o Senhor se atrasou, achando que o Senhor não veio na hora certa. Mas aí o Senhor vai falar para ela, no versículo 23, coloca para mim, por favor. Ela vai dizer assim: Marta, teu irmão há de ressurgir, Marta. O Senhor Jesus sempre tranquilo, né? Sempre calmo. Marta, ele há de ressurgir. Aí Marta vai falar: eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir, né, no último dia. Mas aí o Senhor Jesus fala para Marta: Marta, presta atenção. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Olha o que o Senhor estava dizendo para Marta. Marta, você está falando do passado, que eu deveria ter chegado lá atrás, que eu deveria ter livrado lá atrás, que eu deveria ter impedido que algo acontecesse lá atrás. Eu disse para você que ele vai ressurgir, e você está dizendo que ele vai ressurgir no último dia, no futuro. Mas eu quero dizer algo para você, Marta. Eu sou o presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, quantas vezes nós ficamos nos questionando coisas do passado. Por que aconteceu? Por que eu passei por isso? Por que eu perdi isso? Por que entrou essa enfermidade? Por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? E muitas vezes nós estamos pensando no futuro. Um dia talvez, quem sabe, o Senhor vai mudar esse quadro. Se não mudar, a gente vai para o céu, vai ser arrebatado e está tudo certo. E deixamos de acreditar que nesse momento presente, enquanto estamos aqui, o Senhor pode mudar a nossa realidade. Então eu quero dizer para você, o Senhor manda te dizer nessa noite: o Senhor vai entrar agora. Ele está entrando agora nessa situação. Essa briga não pode se estender por mais tempo. Esta confusão não pode permanecer por mais tempo. Esta morte, esta frieza, esta apatia não pode permanecer por mais tempo. O Senhor vai mudar agora esse quadro. Ele vai mudar agora essa situação, porque Ele é o Deus presente. Por isso vai ter ressurreição na sua vida e na minha vida e na nossa casa, porque o Senhor está presente. Ele não fala eu não fui, eu não serei. Ele diz eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo eu sou. A Bíblia vai dizer no livro dos Salmos, Ele é o Deus do já. Ele é o Deus do agora. Quando Ele diz haja, as coisas precisam acontecer. Talvez essa seja um dos maiores desafios para nós, irmãos, é confiar em Deus, é acreditar que Deus pode fazer agora, que Deus pode agir agora. Nós não sabemos como, nós não sabemos de que forma, mas Ele é poderoso para fazer agora. Você crê nisso? Que enquanto você está aqui ouvindo esta palavra, Deus está visitando o seu filho lá onde ele está. Ele está visitando a sua filha onde ela está nesse momento. Ele está tocando no coração desse homem, desta mulher.
Eu não sei se você já reparou, mas tem situações que nós passamos que é nítido uma ação espiritual, é nítido uma ação maligna, é nítido que tem algo ali que não está normal, e que de repente tudo se dissipa, e que de repente tudo passa, e que de repente tudo muda. Quem já passou por situações assim? Puxa na sua memória agora o que você viveu, que foi tão terrível, e de repente tudo mudou, porque você com certeza clamou: Jesus, tem misericórdia de mim, Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus entra nessa situação. Aí naquele momento que você estava orando, que você estava pedindo, você pensou: será que vai acontecer? Aí daqui a pouco, do nada, tudo muda. Daqui a pouco, do nada, tudo volta ao normal, porque o Deus do presente entrou. A palavra diz: quando nós clamamos, Ele vem a nosso socorro. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Ele é o Deus do presente. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que passou, o Senhor está presente, Ele está agindo. Amém, meus irmãos? Então não fique se questionando, não fique se indagando e nem questionando a Deus por isso. Vai ter milagre na sua casa também. Amém? Por que vai ter ressurreição? Porque o nosso Deus é o Deus do presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas por que também vai ter ressurreição, que eu aprendo aqui nessa história? Por que vai ter ressurreição? Porque, irmãos, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Diga: o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Amém? É o Deus dos impossíveis. A Bíblia vai dizer no versículo 31 que Maria também vai ao encontro do Senhor Jesus. E ela vai dizer: Senhor, olha o que diz o versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Primeiro é Marta que questiona, agora é Maria. Interessante é que elas falam a mesma coisa. Por que elas falam a mesma coisa? Porque elas já estavam conversando entre elas. Se o Senhor tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. Sabe, quando duas pessoas falam a mesma coisa, é porque elas estavam juntas. Amém? Entende isso? Quando duas pessoas falam a mesma coisa, é porque elas já estavam se falando sobre aquilo. Então, Maria agora fala: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor poderia ter evitado essa tragédia, né? Só que nesse momento, a palavra diz no versículo 33, que Jesus, vendo-a a chorar, bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? E eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Aí no versículo 35, aparece o versículo, menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos dos cegos fazer com que esse não morresse? Então quer dizer, os amigos de Marta e Maria também falavam, né? Se ele tivesse aqui, ele não teria morrido. E a Bíblia diz aqui no versículo 38, que ele, se agitando novamente, encaminhou-se para o túmulo. E tinha uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Irmãos, pense comigo. Quantos dias Lázaro estava morto? 4 dias. 4 dias. Você sabe que um morto, ele vai passar por 5 estágios de decomposição. Todo ser humano, né, que morre e ele é enterrado, em algumas horas ele passa por alguns estágios. Em alguns dias ele passa por outros estágios, até chegar no estágio final, que é só a fase do esqueleto. Sabia disso não? Lázaro, na primeira fase, que é a fase da
autólise. Ele, nas primeiras 12 horas, o sangue ficou frio, os órgãos pararam de ser irrigados e as próprias células do organismo começaram na autofagia, elas começaram a se comer. Nas primeiras 12 horas, a circulação sanguínea para, ele começa a esfriar, começa a ficar ali duro, rígido, gelado. Entra na segunda fase, que é a fase da putrefação, onde as artérias se rompem, o fígado se decompõe, as vísceras se desfazem, as bactérias e os gases e as substâncias que deixam o corpo mais inchado começam a agir, algumas áreas começam a se romper. Na terceira fase é a fase da colonização, onde começa a aparecer as minhocas, as moscas e outros bichos, as baratas, começa a comer o corpo de fora para dentro, um odor insuportável. A quarta fase, os especialistas em necrópsia, eles vão dizer que vai entrar na fermentação butírica. É o estágio onde as larvas abandonam o corpo, porque já se alimentaram de tudo o que era possível, até chegar na quinta e última fase, que é a esqueletização, onde ela vai entrar naquela fase de ficar só o esqueleto. E nos 4 primeiros dias isso tudo acontece. A última fase é da esqueletização, aonde vai ficar só o esqueleto, que vai durar anos aquele esqueleto ali, até virar pó. É a última fase, é a fase mais longa. Lázaro já estava na fase dos bichos comerem ele. Não, você não está entendendo. 4º dia já era o estágio da colonização, aonde as minhocas, as moscas já estavam ali comendo, os órgãos de Lázaro já estavam dissolvendo. E a Bíblia vai dizer que já cheirava mal. Cheirava mal. Aí, de repente, o Senhor Jesus chega e fala para Marta, Maria e para os familiares de Lázaro: tirem a pedra. Removam a pedra. E Maria fala: Senhor, já cheira mal. Removam a pedra. Irmãos, não tem nada impossível para Deus fazer. Nós vivemos situações tão difíceis que a gente tem que ficar negociando com a gente mesmo, lutando contra a nossa incredulidade, para a gente dizer que acredita. A gente fala para a gente mesmo, a gente diz que acredita, mas no fundo a gente não acredita. É verdade ou não é, meus irmãos? Você enfrenta uma situação de enfermidade na sua vida, ou com algum familiar seu, e você fica ali lutando contra você mesmo. Deus diz que pode curar, Deus diz que vai curar, Deus diz que vai operar um milagre, mas você olha aquela situação e fala: não vai, é impossível, já cheira mal, é impossível acontecer alguma coisa aqui. Mas Deus manda falar assim para a gente: para mim não há nada impossível. Não há nada impossível. Tire a pedra. Interessante é que não foi o Senhor Jesus que removeu a pedra. Quem removeu a pedra? Os próprios familiares, as próprias pessoas. Você sabe que tem situações que nós queremos colocar uma pedra em cima. Tem situações na nossa família, na nossa casa, que a gente quer deixar para lá. Mas um problema não resolvido continua sendo problema. Passado não tratado continua sendo presente. Situações que nós vamos empurrando com a barriga, situações que nós vamos fingindo que está tudo bem, só vão piorando. E quantas pedras precisam ser removidas na nossa vida? Quantas situações
precisam ser tratadas, já cheiram mal, já está em estado de putrefação, e a gente não quer mexer nisso, mas o Senhor está dizendo: remove essa pedra, porque eu quero entrar, eu quero mudar esse quadro, eu quero restaurar esse relacionamento, eu quero trazer o perdão, eu quero trazer o amor, eu quero trazer a paz, eu quero trazer a reconciliação. Remove essa pedra. E muitas vezes essa pedra é o nosso coração que está duro, irmãos. Muitas vezes é o nosso coração que está vivendo de coisas, se remoendo com coisas do passado. Muitas vezes é o nosso coração que não quer se quebrantar diante de Deus. Muitas vezes é o nosso coração que não quer se curvar diante do Senhor. Muitas vezes é o nosso coração que não quer se render à vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Se Deus te uniu à tua esposa, essa vontade é boa, perfeita e agradável. Se Deus te deu essa casa, se Deus te deu essa família, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Significa que Deus não erra. Mas muitas vezes nós não queremos nos quebrantar. E o Senhor está falando para mim e para você hoje: se quebrante, se quebrante, remova essa pedra. Peça perdão, perdoe. Amém, meus irmãos? Porque já cheira mal. O Senhor fala: vai ter milagre. E sabe o que acontece quando uma pessoa morre? Sabe o que acontece quando a gente morre? A palavra vai dizer que o pó volta à terra e o espírito vai para Deus que o deu. E os judeus, de acordo com a palavra do Senhor, nós aprendemos que quando as pessoas morrem, quando nós morremos, nós vamos para um lugar chamado Seios de Abraão. E para os judeus, Lázaro já estava nos seios de Abraão. Talvez, naquele momento, nos seios de Abraão, Lázaro lá em cima, pense comigo na situação, que era o que aconteceu. Vamos pensar. Lázaro lá em cima, talvez ele seria o próximo para dar o testemunho dele. Abraão manda chamar Lázaro, e Lázaro com a senha na mão, e Lázaro vai dar o testemunho: cheguei aqui. Daqui a pouco Lázaro ouve uma voz: Lázaro! Era o Senhor Jesus lá na terra, chamando o nome de Lázaro, e ele já no seio de Abraão, ouve o Senhor Jesus chamar, fala assim: opa, minha senha foi pulada, o Senhor mandou me chamar. Não, é o que aconteceu. É literal isso aqui. Ele não estava no inferno. A Bíblia fala do seio de Abraão. Já estava tudo encerrado. Ele ouve o Senhor chamar e ele volta. Talvez o diabo colocou talvez uma sentença de morte sobre a sua vida, dizendo que você seria o próximo, dizendo que a sua família seria a próxima a ser destruída, né? Mas o Senhor mandou te chamar. O Senhor mandou te chamar. O Senhor mandou te trazer de volta. E sabe o que aconteceu quando Lázaro voltou? As moscas foram embora, as larvas começaram a ir embora, aqueles órgãos decompostos começaram a se refazer. Irmãos, olha que cena. Tudo aquilo que parecia impossível se tornou possível. Tudo aquilo que aos olhos humanos seria um fim se torna um novo começo. O Senhor reverteu completamente aquele quadro. Quem está compreendendo, meus irmãos? Você crê que Deus pode reverter esse quadro? Você crê que o Senhor pode entrar agora nessa situação e te surpreender? Você crê nisso? Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Primeiro a gente tem que remover a pedra. Segundo, a gente tem que crer que Deus pode reverter qualquer quadro. Não há impossível para Deus. Mas só que tem uma situação. Lázaro estava enfaixado. Todo enfaixado.
E o que a palavra vai dizer aqui? Tire as faixas de Lázaro. Olha o que diz o versículo 43. E tendo dito isto, clamou em outra voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés e mãos ligados a ataduras e rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Em vez do Senhor primeiro desatar Lázaro, tirar as faixas para depois ressuscitá-lo, primeiro o Senhor ressuscita, depois ele desenrola. Quem está compreendendo? Primeiro ele ressuscita, depois ele desenfaixa. Primeiro ele opera o milagre da ressurreição, depois ele faz a restauração. Irmãos, quantas pessoas chegam aqui na igreja com a vida toda enrolada, mas aqui são desenrolados. Sabe quem desenrola a vida dos irmãos? Outros irmãos. Não foi o próprio Lázaro que tirou as suas faixas, foram os irmãos de Lázaro que tirou aquelas ataduras. Eu quero dizer para você que você está num lugar para ser desenrolado. Quem está compreendendo? Toda vez que você ouve uma palavra, o Senhor está tirando você está sendo desenrolado. Toda vez que você recebe uma palavra de alguém, uma oração de alguém, uma palavra de ânimo de alguém, você está sendo desenrolado. Toda vez que você vai numa célula, você está sendo desenrolado. Toda vez que você se submete ao ensino da palavra, à admoestação dos irmãos, o Senhor vai desenrolando a sua vida. É o papel da igreja, desenrolar as pessoas. Nós chegamos todos aqui enrolados, mas o Senhor vai nos desenrolando. Vira para o irmão que está falando: irmão, você está sendo desenrolado hoje. Fala para ele. Você chegou aqui cansado, você chegou aqui desanimado, você chegou aqui oprimido, mas o Senhor manda dizer para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso nós temos que ter paciência com os irmãos. Os irmãos chegam aqui cansados: pastor, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou com vontade de acabar com tudo mesmo. Meu casamento já acabou, eu não quero mais nada. E nós temos que ter a maior paciência com os irmãos. Calma, vamos tirar aqui essa faixa, vamos desfazer esse nó aqui. E tem nó que às vezes é difícil de desatar, é verdade ou não é? E a gente tem que orar a Deus e falar: Jesus, me ajuda, deram um nó cego aqui. Tem um nó cego apertando aqui a orelha do indivíduo. Tem um nó cego apertando a outra orelha, que não quer deixar ele ouvir, não quer deixar ele escutar, parece que ele está surdo. Tem um nó cego aqui enfaixando os olhos, e a gente tem que ter maior paciência. E tem gente que é nó cego por natureza, é um negócio incrível. Ele vê dificuldade em tudo. Mas o Senhor está falando para mim: eu vou desatar esses nós na sua vida, e você está no lugar certo para isso. Quem está recebendo essa palavra aqui hoje, irmãos? Você sabe o que é lindo na pregação do Evangelho? É que cada um aqui está recebendo essa palavra numa determinada área da sua vida. Eu não preciso falar caso de ninguém, eu não preciso dar exemplo de ninguém, eu não preciso inventar nada, é simplesmente pregar a palavra, explicar a palavra, que o Espírito Santo se encarrega de aplicar essa palavra. E sabe o que a gente aprende na conclusão dessa história? Olha o que diz o versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, o que aconteceu? Creram nele. Irmãos, muitas pessoas que estão à sua volta, na sua família, no seu trabalho, na sua casa, vão crer em Jesus por causa de você. Vão crer em Jesus porque eles vão ver o que o Senhor Jesus está fazendo na sua família. Amém? E olha o que diz o versículo, capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz o capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Aonde estava quem? Lázaro. A quem ele ressuscitara dos mortos. 6 dias antes da Páscoa, ou seja, já nas vésperas da sua
crucificação, o Senhor vai realizar aquela ceia. 6 dias antes da Páscoa. Quem é que estava naquela ceia? Lázaro, aquele que havia ressuscitado. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Os judeus foram lá o quê? Lázaro está aqui, eu quero conhecê-lo. Lázaro estava ali participando da ceia. Agora eu quero que você ouça comigo com atenção. Quantas pessoas você conhece que hoje estão afastadas da casa de Deus? Que estão mortos, enfaixados, que estão atados? Quantos você conhece? Quantas pessoas você conhece que já estiveram aqui, mas hoje não participam mais da ceia? Eu creio que em breve essas mesmas pessoas estarão aqui participando da ceia, estarão servindo a ceia, estarão celebrando a ceia. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Você crê que em breve você vai ter esse testemunho para contar e as pessoas vão ver o que Jesus fez na sua vida? Talvez tenha alguém por quem você ora que já está afastado da igreja há 2, 3, 4, 5 anos. Quantas pessoas você conhece que já não tem até raiva da igreja, que não querem mais saber de igreja, e você tem dificuldade de acreditar que Jesus pode salvar essa pessoa, restaurar essa pessoa novamente? Verdade ou não é? Mas se prepare, porque elas voltarão. Elas voltarão. Quem crê nisso, irmãos? Nós vamos viver esse milagre na nossa família. Nós vamos viver esse milagre na nossa casa. Por causa de Lázaro, as multidões foram atraídas até o Senhor Jesus. Então prepara o seu culto de ação de graças. Marca o dia desta ceia, porque quem está morto vai ressuscitar. Quem está oprimido será liberto. Quem está longe vai voltar, porque o Senhor Jesus está na casa. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E você hoje, como família que está aqui, que está vivendo uma situação de morte na sua casa, chegou o dia da vida, chegou o dia da ressurreição, chegou o dia da restauração, chegou o dia do perdão, chegou o dia de dizer: eu quero viver essa nova vida com a minha família, eu quero viver esse perdão na minha casa, eu quero viver esse amor que o Senhor tem para mim. Quem quer viver isso, irmãos? Então fica de pé no seu lugar, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.